Bora lá, questão 9, hein? Bernardo, do MP também, estado do Rio de Janeiro. Bernardo foi preso em flagrante e indiciado pela prática do crime do artigo 24A da Lei número 11.340 de 2006. Descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência previstas nesta lei. Pena de 3 meses a 2 anos. O auto de prisão em flagrante foi encaminhado para os órgãos de imediato da audiência de custódia. Foi acostado à folha de antecedentes criminais, indicando que Bernardo, de fato, havia sido intimado da aplicação das medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, mas que não possuía condenação definitiva em seu desfavor. Considerando as informações narradas, a prisão em flagrante a ser analisada em audiência de custódia é: A. Legal, cabendo conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia das medidas protetivas de urgência aplicadas, mesmo diante da pena em abstrata inferior a 4 anos e da primariedade do custodiado. B. Legal, mas considerando a pena em abstrato prevista e a primariedade técnica do indiciado, não será possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva por ausência de pressupostos legais. C. Legal, mas diante da pena em abstrato prevista, poderia a autoridade policial ter arbitrado fiança. Ilegal, porque a pena máxima é inferior a 4 anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser relaxada. Ilegal, porque a pena máxima é inferior a 4 anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser revogada. Gui, qual o gabarito dessa que vocês marcaram? A. Essa daqui vai bem de encontro a tudo aquilo que nós estudamos numa questão anterior também, né? Que fala do seguinte: aqui, se a gente for parar para pensar, o que Bernardo fez? Ele descumpriu uma medida protetiva de urgência, que é previsão legal no 24A da Lei 11.340. E a pena prevista para esse artigo é de 3 meses a 2 anos. A 2 anos. E aqui fala na própria questão, indicando que Bernardo, de fato, ele havia sido intimado da aplicação das medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira, mas não possuía condenação definitiva em seu desfavor. Dessa forma, a medida protetiva de urgência que for aplicada a ele, em face dele, né? Em favor da esposa e em face dele, foi aplicada uma medida protetiva de urgência e o descumprimento, a pena aplicada é de até 2 anos. O artigo 313 e 312 do Código de Processo Penal, o que a gente previu lá? Que a pena que seja inferior a 4 anos não cabe a prisão preventiva. Ocorre que o próprio artigo 313 do CPP 313, inciso 3 do CPP, ele prevê que a prisão preventiva ela será cabível quando for para assegurar a aplicação de medida protetiva de urgência. Diante desse cenário aqui, qual é o nome dele? Pablo, né? De Bernardo. Que o Bernardo, diante desse cenário aqui, a gente marcou a A como uma alternativa correta. O gabarito é o seguinte: legal, cabendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Converteu essa prisão em flagrante em preventiva, para garantia das medidas protetivas de urgência. Exatamente. Mesmo diante da pena em abstrato inferior a 4 anos e da primariedade do custodiado. Então aqui, 313, ele fala
Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Mas deixa eu pegar aqui pra gente ler. 313. CPP. Nos termos do artigo 312, que o artigo 312 trata? Ele fala da possibilidade da pessoa, dos requisitos para que a pessoa ela possa responder um processo em liberdade. Na verdade, ele fala o seguinte: será aplicada a prisão preventiva quando? Aí ele vem lá. Para garantia da ordem econômica, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, da lei processual penal, e quando ele não for primário, não tiver bons antecedentes, não for uma pessoa que tenha uma residência fixa, nesse caso, caberá a prisão preventiva, ou seja, ele não vai poder responder esse processo em liberdade. Além disso, existe um requisito do 313, do 313, que fala que, nos termos do 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Então, nos termos do 312. Agora, no 313, nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima. Com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Aqui, mesmo que esse crime que ele tenha praticado de descumprimento, a pena seja menor do que 4, a pena é menor do que 4, 2 anos. Ainda que seja menor do que 4, voltando a falar que a lei de 11.340 ela é tão benéfica que ainda nessa hipótese, mesmo que o crime a pena seja menor do que 4, nesse caso vai se permitir a prisão preventiva dele. Com base em quê? No 303, parágrafo 3º, que fala o seguinte: inciso 3º. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança e adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então é que subentende-se que deve haver uma medida protetiva de urgência. Tem que ter uma medida protetiva de urgência anterior para que ele possa responder esse processo preso e essa decisão seja fundamentada. Se não tiver, não tem razão de ser, né? Porque para que vai se prender o cara com base nisso sem uma medida protetiva que embase essa prisão preventiva? Tem que ter uma medida protetiva de urgência para que ele possa responder, para que ele continue, para que ele se permaneça preso com base no 313, inciso 3 do CPP. Então o gabarito ficou A. Por que não seria a B? Considerando as informações narradas, a prisão no flagrante a ser analisado em audiência de custódia a prisão é legal, mas considerando a pena em abstrato prevista e a primariedade técnica do indiciado, não será possível a conversão da prisão em flagrante, em preventiva, por ausência de preço. Pelo contrário, né? Essa daqui é o contrário da A. Ela está falando que não será, considerando a pena em abstrato prevista e a primariedade técnica do indiciado, não será possível a conversão da prisão em flagrante, em preventiva, por ausência de, pelo contrário, tem pressuposto legal. E o pressuposto legal, exatamente, o pressuposto legal aqui é exatamente o 313, inciso 3 do CPP, que trouxe essa previsão legal. C. A prisão é legal, mas, diante da pena em abstrato prevista, poderia a autoridade policial ter arbitrado fiança. Nesse caso aqui, autoridade policial, não pode, só o juiz. Se o crime envolve violência ou grave ameaça, nesse caso aqui, é porque a pena, ele poderia, uma vez que a pena é menor do que 4, né? Legal, mas nesse caso, dá para ler tem um parágrafo único dele? Não cabe, né? Tem o 24 aí, a literalidade dele? Legal, mas diante da pena em abstrato prevista, poderia a autoridade policial ter arbitrado.
Nesse caso aqui, sendo 24A, ele não vai poder arbitrar fiança porque ele já descumpriu uma medida protetiva. Então é como se ele estivesse incidindo num... Tem aí? Tem o parágrafo único? Deixa eu ver aqui no artigo. É o 24? 24A. Tem 3 parágrafos. O que fala esse parágrafo, por gentileza? O primeiro, a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Segundo, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Perfeito. Aqui então, o C, qual é o inciso do 24A? 24A, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, somente Apenas a autoridade judicial. autoridade judicial Caso de prisão fora. poderá conceder fiança. E é um caso que eu acho difícil, né? Uma vez que o próprio inciso 3 permite que ele seja preso para assegurar o cumprimento da medida protetiva, acho muito difícil que o juiz vá arbitrar fiança diante dessa previsão legal aqui. Muito difícil mesmo. A prisão seria ilegal, porque a pena máxima é inferior a 4 anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser relaxada. Não, a gente sabe que é legal a prisão por conta da própria previsão legal do 313, inciso 3 do CPP. Então não é ilegal essa prisão, é uma prisão legal. Ilegal porque a pena máxima é inferior a 4 anos e Bernardo é primário, devendo a prisão ser... Mesmo que, ainda que essa estivesse errada, acho que devendo a prisão ser revogada, acho que até soou mal, né? Que a prisão ilegal deve ser relaxada, não revogada, né? Se revoga a prisão preventiva quando ele preencheu o artigo 312 do CPP. Se tu olhar ali, aí beleza, tu vai revogar uma prisão preventiva. Mas se tratando de uma prisão ilegal, o certo não seria revogar, e sim relaxar a prisão. Beleza? Se revoga a prisão mesmo. Isso aí exatamente. Que quando ela for ilegal, tu vai relaxar. Quando ela é uma prisão legal, tu vai revogar ela. Então tu não vai relaxar uma prisão legal. Tu vai revogar a prisão legal. É só levar isso. Então, assim, é bom levar isso aqui para a prova que essas nomenclaturas às vezes podem pegar. Prisão ilegal. Ilegal. Relaxamento. Prisão legal. Revogação. Então, se ela for uma prisão ilegal, a gente pede o relaxamento. Se ela for uma prisão legal, tu pede a revogação da prisão preventiva. Beleza? Questão 10. Ficou alguma dúvida nessa? Não? Não, né? Tranquila essa. Sobre as medidas integradas de proteção previstas na Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Analise as afirmativas a seguir. 1. Destacar nos currículos escolares de todos os níveis de ensino os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Implementar o atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. 3. Promover estudos e pesquisas com a perspectiva de gênero e de etnia, concernentes às causas, as consequências e as frequências de violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados e avaliação periódica nas medidas adotadas. Quais dessas estão corretas? O gabarito aqui seria qual? Todas, né? A, B, C, D ou E o gabarito dessa?
Tava muito bonito. E aí, não vou te falar, eu quando li, eu confesso que eu fiquei na dúvida. Por quê? Cara, destacar nos currículos escolares. Eu pensei, cara, quando que na minha escola eu vi falar de violência doméstica? É tudo letra de lei. É, letra de lei. Porque na prática é diferente. Pô, mas não tô velho assim. Chamou de velho. Pô, eu não tô tão velho assim, né, Brian? Em 2006 eu ainda estudava. E eu sempre falei, cara, irmão, nunca que eu ouvi falar. E na hora eu fiquei assim, direitos humanos, equidade de gênero, raça e etnia. Mas essa questão é legal pra gente refletir um pouco sobre isso também, né? No oitavo, né? Incisos 2, 3 e... Calma aí, deixa eu ver. Também fala um negócio de TV pra tirar a estereotipização da mulher e tal. Também não teve mudança nenhuma. Não teve nada. Tá lá na mentira. Uma coisa que eu vejo é o programa do TJ, que eu vejo muito... quando tá... Eles fazem muita campanha de prevenção à violência doméstica, isso aí eu vejo. Outra coisa, as polícias. Se tu repara, tu já viu as viaturas de violência doméstica? Qual é a cor? É roxa, lilás. E sabe por quê? Uma coisa que eu descobri esses dias, por que é roxa. Ela é diferente, ela não é um azul, o capô dela é roxo, é um pouco diferente. Para quando eles forem entrar num local que seja de difícil acesso ou que seja dominado pelo tráfico, para não ser confundido com a viatura da polícia ostensiva que está ali para combater o tráfico. Para eles saberem que aquela viatura... Podia ser outra cor, né, que está muito próximo, tinha que ser um rosa, um verde, porque aquela viatura ali mesmo de longe... Tipo, o vagabundo de longe vai ver aquela viatura ali, mas assim, o capô é meio roxo, a lateral é um pouco roxa, mas é justamente por isso, para quando eles forem fazer ingresso em favela, para poder trazer a vítima de violência doméstica, fazer alguma diligência no interior de uma comunidade, para eles não serem confundidos com a viatura de policiamento ostensivo, aquelas normais, né, aquele Corolla azul normal. É roxa? É lilás, é um pouco, é meio roxa, né, meio lilás, eu não sei. Repara só, Patrulha Maria da... Isso. Depois tu repara. Tem muito no TJ. É bom. É tipo assim, às vezes até... Pelo menos tu não viu nenhuma lá na tua porta. Melhor coisa, né? No dia que tu vê lilás, tu pode correr também, que é pior do que azul. Né? É pior do que azul. Todos estão corretos, artigo 8º. Alguém tá com esse artigo 8º? Pode dar uma... É a letra da lei, né? Não nem adianta ler, porque é o que tá escrito. Então, beleza. 2, se quiserem botar aí na fundamentação, artigo 8º, inciso 2, 4, né? Não, 4, 2, do artigo 8º. Questão 11. Lauro foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal leve, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa questão aqui também é boa. 129, parágrafo 9º. Pena de 3 meses a 3 anos de reclusão. Antes do recebimento da denúncia, veio a ser denunciado em outra ação penal, dessa vez pelo crime de ameaça, também praticado no contexto da Lei 11.340. Quase não acontece, né? Após a vítima ter comparecido à delegacia, narrado o ato e afirmado que desejava ver Lauro processado nos termos exigidos pelo Código Penal para a responsabilização criminal, pleiteando medidas de urgência. Após o oferecimento da denúncia, mas antes do recebimento, a companheira de Lauro, Joana, suposta vítima, comparece ao cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, informando não mais ter interesse em ver Lauro responsabilizado criminalmente pelos fatos. Diante da informação de Joana, o servidor poderá esclarecer que é vontade da vítima. Não poderá ensejar retratação da representação em relação a ambos os delitos, tendo em vista que, por serem praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a responsabilização penal independe da vontade da vítima. B. Poderá justificar
a retratação da representação em relação a ambos os delitos, mas tal retratação deverá ocorrer em audiência especial, na presença do magistrado e ouvido do Ministério Público. Não poderá ensejar retratação de representação em relação a ambos os delitos, tendo em vista que, ainda que a vontade do ofendido possa ser relevante, já houve oferecimento da denúncia. Poderá justificar a retratação de representação em relação ao crime de ameaça, observadas as exigências legais em audiência especial, mas não do crime de lesão corporal. Poderá justificar a retratação da representação em relação a ambos os delitos, sendo válida, para tanto, mera declaração da ofendida nos autos. Qual é o gabarito dessa questão 11? De delta. Aqui, deixa eu fazer uma linhazinha do tempo aqui pra gente... Vamos lá. Aqui, em regra, tá? Regra. Crimes no CP é Código Penal, tá? São de ação penal pública incondicionada. Essa daqui é a regra. Maioria, geralmente quando não tem a previsão legal, entende-se que a pública é incondicionada. Beleza? Até aí, beleza. Sendo condicionada, os que a lei... Isso aí. Geralmente, como é que tu faz para encontrar a natureza dessa ação penal? Ou o próprio tipo vem dizendo, ou tem ali, título 1, dos crimes contra a honra. Tu lê os crimes contra a honra e no finalzinho, o último artigo do título, geralmente diz: os crimes previstos neste título somente se procedem mediante representação, salvo artigo tal. Ou o próprio, no finalzinho dos títulos, já vem dizendo, ele deixa para vir tipificando o Código Penal. Ele vem tipificando os crimes, difamação, injúria, calúnia, não sei o quê. Aí no finalzinho do título, ele diz quais são os crimes, qual a natureza da ação penal de determinados crimes, bem no finalzinho do título ali, o penúltimo artigo. Traz geralmente essa previsão legal. O artigo 100 aqui, ó, artigo 100 do CP, ele fala o seguinte: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, a gente já viu isso, né? Dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Aqui, ó, a gente traçar uma linha do tempo, até 95, até 1995. A lesão corporal aqui era de ação penal pública incondicionada. Até 95. Lesões corporais eram de ação penal pública incondicionada. Daqui, depois de 95, veio com a Lei 9.099, os lesões corporais, agora elas são condicionadas. No artigo 88. Beleza? Só que não, né? Com a Lei 11.340, que é essa que a gente está estudando hoje, ela proibiu a aplicação da Lei 9.099.
no seu artigo 41. E o que aconteceu com isso? Quando ela proíbe isso daqui, automaticamente os crimes que eram condicionados à representação passaram a ser de ação penal pública incondicionada, correto? Se aqui era pública incondicionada, aqui lesão corporal era de ação penal pública incondicionada, ele proibiu a aplicação dessa lei 9.099, agora eles vão ser de ação penal pública incondicionada. Para corroborar isso, surgiu a súmula 542 do STJ, que fala o seguinte: a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Então, ele só enfatizou esse entendimento aqui. Dá dando para entender isso daqui? Tá, né? 542 do STJ. E por final, para fechar o colchão, para fechar o caixão, no entanto, aqui o artigo a fechar o colchão foi foda. O colchão, a minha cara, P único, parágrafo. Então, artigo 147, parágrafo único, já trouxe a previsão que aqui no crime do Código Penal, mas é só o crime de ameaça. Aqui, ameaça. Por isso que aqui a gente está falando muito dos crimes de lesão corporal. E aqui no crime de ameaça, o próprio artigo 147 trouxe a previsão legal que ele só se procede mediante representação. Então, como aqui no Código Penal, parágrafo único, como trouxe essa previsão legal, por isso que isso é trazido também para a Lei 11.340. Por quê? 95, ação penal pública incondicionada. 99, lesão corporal condicionada à representação, de acordo com o artigo 88 da Lei 9.099. Com o advento da Lei 11.340, passou a entender que a lesão, que não se aplicaria essa questão aqui dos crimes de lesão corporal, essa condição condição de representação, pois não se aplicam os institutos da Lei 9.099. Corroborando essa tese daqui de não se aplicar a condição da representação nos crimes de lesão corporal, veio essa súmula 542, que fala que a ação penal relativa aos crimes de lesão corporal, lesão corporal na violência doméstica, violência doméstica, contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, pública incondicionada. Isso aqui para os crimes de lesão corporal. Por isso que a gente hoje não usa a ação penal pública incondicionada no crime de ameaça. Exatamente por esses entendimentos aqui. Essa linha do tempo é exatamente para a gente ter mas por que só o crime de ameaça que a gente que se procede mediante representação no bojo da Lei 11.340? Por causa dessa linha do tempo aqui. Beleza? Isso aqui ficou claro para vocês? Não confundi vocês não, né? Ficou claro? Foi mesmo? Sério? Pode falar. Se tiver alguma dúvida, pode falar. A hora é agora aí que... Do colchão. Para fechar o colchão. Então essa linha do tempo eu acho que é muito importante pra gente... Essa questão não é difícil. Não é uma questão... Ainda mais com base no que a gente já está vindo estudando, né? Não se torna uma questão difícil. Mas ter essa linha do tempo... É difícil ter tudo em mente, mas aqui pelo menos ajuda a gente a entender porque só o crime de ameaça que se procede mediante representação da ofendida na lei de violência doméstica
exatamente por esses requisitos aqui. Antes de 95, a ação penal de lesão corporal era pública incondicionada. Com o advento da Lei 9.099, passou a ser uma condicionada representação. Com o advento da Lei de Violência Doméstica 11.340 de 2006, passou-se a não aplicar a Lei 9.099. Dessa forma, a ação penal na violência doméstica, nos crimes de lesão corporal contra a mulher, é pública incondicionada, porque não se aplica a Lei 9.099, artigo 80, nenhum dos artigos despenalizadores da Lei 9.099. A súmula só veio para corroborar isso. E agora, para fechar o colchão, crime de ameaça do artigo 147, parágrafo único, traz exatamente essa previsão legal de que o crime de ameaça só se procede mediante representação. Por isso que, tornando lá o início da aula, pô, mas por que só o crime de ameaça se procede mediante representação? Própria previsão legal. E a gente já viu que na Lei 11.340 não se aplica os despenalizadores da Lei 9.099, mas o Código Penal está livre. Professor, pintou uma dúvida aqui. Em relação aos crimes de ação privada, no contexto de Maria da Penha, caberia a renúncia? Renúncia de direito de representação. Por exemplo, uma calúnia numa calúnia de difamação contra a mulher em contexto de Maria da Penha. Eu fiquei na dúvida aqui agora. Se cabe renúncia nos crimes de ação penal privada? A mulher pode desistir, no caso. Cara, a lei não fala, a própria lei de violência doméstica, ela não fala dos crimes de ação penal privada, entende? Então, assim, subentende-se que caberia sim a renúncia cabe a renúncia da representação no crime de ação penal condicionada? Então na privada também poderia até numa audiência parecida. Eu não vejo por que não caber, até porque a renúncia não está prevista na Lei 9.099. Então eu entendo que caberia sim. Beleza? Foi?